Eu sou Gilberto César Ortolan Bellini, Gilberto Bellini, ou só Beto, nascido em Sertãozinho no dia 27 de novembro de 1967. Filho da dona Cília, do Dr. Bellini, uma pessoa que gosta muito de Sertãozinho, que desenvolveu ao longo desses 54 anos suas atividades aqui na cidade, como professor universitário, administrador de empresas, administrador público e também, claro, ator e diretor de teatro desde 1981. No ano de 1980, a Prefeitura de Sertãozinho realizou um concurso de poesia chamado Copoese, concurso de poesia de Sertãozinho. E eu fiquei com a segunda colocação na categoria de 5ª a 8ª série. Eu era aluno do Bruno Pieroni. E na premiação, no final de 1980, houve um show com as poesias contempladas e o Américo, então recém-chegado ao teatro, trouxe crianças, principalmente alguns sobrinhos dele, para participar desse show, interpretando as poesias. Daí surgiu a ideia de se criar um grupo de teatro com crianças, e no começo de 81, eu estava em Ribeirão Preto, passando uns dias de férias na casa de uns amigos. Uma das minhas irmãs me ligou avisando que o Américo, que nós conhecemos no final do ano anterior, estava formando um grupo de teatro com crianças, e as minhas 3 irmãs, Juliana, Karina e Tatiana, participariam desse grupo, que é o grupo de iniciação ao teatro, e perguntaram se eu queria vir. Então eu também retornei das férias em Ribeirão para cá, em fevereiro de 1981, e comecei na primeira turma do grupo de iniciação ao teatro, onde éramos 13 crianças, conhecendo um pouco mais sobre o Teatro Municipal de Sertãozinho, que havia sido inaugurado, e eu sempre morei ali a 50 metros do teatro, acompanhei a minha infância toda a obra, no lugar que nós brincávamos, e desde então não parei mais, estou aí ativo no Teatro Sertanezino, no grupo de iniciação ao teatro, montagens pelo Grupo Gravatá, já com trabalhos pelo Neferibatas, da Lapa Garapa, e há 16 anos com a Rabugentos Cia Teatral, que é a nossa companhia. Em 2004, nós criamos a Rabugentos Cia Teatral pela necessidade de formalizarmos o nosso grupo como uma empresa, em virtude da necessidade de alguns festivais que exigiam isso, que o grupo tivesse CNPJ, nota fiscal, e até mesmo de alguns editais que surgiram e nós participamos. Então, a Rabugentos surgiu, no primeiro momento, eu, a Rogério, o Arthur, a Manuela e a Fefa, somos os 5 sócios da companhia, e é uma associação sem fins lucrativos, e outros atores vieram se juntar a nós durante esse trabalho. Nesses 16 anos já de atuação, 16, 17 anos de atuação ininterrupta, fizemos muitas montagens, circulamos bastante, ganhamos alguns prêmios em festival, mas sem deixar de cuidar daquilo que para nós é essencial. Trabalhar para a formação do nosso público, trabalhar para retribuir à cidade aquilo que a gente recebe dela. E a Rabugentos investiu muito na qualidade artística do seu trabalho. Ela, além de produzir eventos próprios e participar de eventos de terceiros, em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, até mesmo em outras cidades, nós também investimos trazendo diretores de fora. Trouxemos o Alexandre Reut de São Paulo, trouxemos o Gilvan Balbino do Rio de Janeiro e outros que vieram ajudar o grupo nesse desenvolvimento artístico para que a gente pudesse alcançar montagens mais elaboradas, montagens mais detalhadas, né? Com sonoplastas que criaram trilha sonora em diferentes lugares, cenógrafos que trabalharam conosco, figurinistas, e o próprio intercâmbio que a gente realiza, trazendo grupos para Sertãozinho e participando de festivais e eventos em outras cidades. A proposta da Rabugentos é essa: fomentar a cultura, teatro, dança, música, literatura, tudo aquilo que de alguma forma faz com que o cidadão, com que a pessoa seja uma pessoa melhor, que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da cidade e da nossa região. Sem dúvida nenhuma, o papel da cultura na minha vida foi de transformação. Eu não me vejo sem o teatro, sem a cultura. Desde 81, menino com 12 para 13 anos, eu estou nesse ambiente de teatro. Eu brinco, é meu futebol de sábado, né? O teatro. E se tornou uma profissão. Eu sou ator profissional, tenho registro profissional, e a nossa empresa é uma produtora cultural profissional que trabalha com eventos, mas ao longo desses mais de 40 anos de atuação teatral, a possibilidade que eu tive de conhecer pessoas, de conhecer cidades, conhecer espetáculos, conhecer culturas diferentes da nossa, ter opções de acesso
a informações que talvez eu não teria. Isso ajudou muito na construção da minha personalidade. Me ajuda muito até hoje no meu trabalho como professor universitário. Me ajuda muito como homem, como pai de 3 filhas, a cuidar da minha casa, da minha vida e ainda assim acreditar que é possível transformar através da cultura. A cultura trouxe para mim, na minha vida, a possibilidade de me tornar melhor, de me tornar mais afeto às outras pessoas, de ser mais sensível ao que as outras pessoas pensam, é o que nós chamamos de empatia, né? E eu aprendi muito com o teatro a respeitar o que cada um faz, o que cada um contribui, o esforço de cada um para que o todo aconteça. O teatro é uma arte essencialmente coletiva. Ainda que seja um monólogo com um ator apenas em cena, ela é coletiva, tem gente nos bastidores trabalhando para que aquilo aconteça. E daí então é muito forte em mim essa necessidade de estar junto com as pessoas, de ter outras pessoas próximas. Eu não consigo imaginar, por exemplo, na mesma cidade que em Sertãozinho, pessoas em diferentes linguagens culturais sendo adversárias, inimigas umas das outras. É importante que todos estejamos sempre juntos. Nosso inimigo não está aqui. Nosso inimigo é quem trabalha contra a cultura, quem trabalha contra a arte. Ao longo desses mais de 40 anos de trabalho de teatro, eu tenho que destacar muito fortemente a presença do grupo de iniciação no Teatro Municipal de Sertãozinho, que foi onde eu comecei com 12 para 13 anos, em 13 pessoas na primeira turma. E chegamos no terceiro ano com mais de 200 pessoas fazendo. Como é que isso transforma? A partir do momento que você consegue liberar a cada uma dessas pessoas a possibilidade de mostrar sua emoção, de se oferecer em benefício do próximo, de transmutar, de levar ao palco sensações, emoções que não são suas, e isso a pessoa acaba levando para casa, levando para a vida. E mais do que isso, ela traz da sua casa, da sua vida, familiares e amigos que vêm assistir esses espetáculos nesses primeiros anos, lá nos anos 80, comecinho dos anos 90. E isso gera uma formação de plateia, que mais do que apenas uma plateia, de pessoas comprometidas com a arte e com a cultura. Então nós tínhamos aqui muito forte nas famílias a necessidade de que a mostra de teatro acontecesse, de que os eventos culturais acontecessem, mas principalmente de que seus filhos e filhas também pudessem levar aquela arte, aquela cultura para a sua comunidade, para as suas escolas, para os seus grupos de amigos, para os seus familiares. Então a gente viveu isso muito forte nos anos 80 e 90 aqui em Sertãozinho, porque era algo muito intenso, era algo muito presente na nossa vida. A imprensa ajudava muito, a divulgação que acontecia nos jornais, rádio, TV, também multiplicava, reverberava essa possibilidade de transformação. As pessoas tinham esse compromisso, pensavam melhor, as pessoas eram mais, talvez mais humanas, um termo que eu poderia usar aqui, mas eram pessoas que se dedicavam mais para que as coisas acontecessem, sem que ainda ela tivesse um ganho pessoal, sem que ainda ela tivesse um destaque individual. A cultura em Sertãozinho sempre foi muito rica, muito forte, né? A gente que pode ler um pouco sobre o que acontecia na cidade, desde da sua fundação, percebe que Sertãozinho sempre teve essa vocação cultural muito bacana, muito forte e se transformava em grandes orquestras, grandes grupos teatrais. Vide o Teatro Municipal de Sertãozinho, que é fruto de uma premiação de um grupo teatral de Sertãozinho, o Grêmio Rui Barbosa, que conquistou o prédio do governo do estado através de um espetáculo realizado aí em festivais. Ao longo desses 40 anos, 42 anos de jornada, eu tive a oportunidade, morando em Sertãozinho, de fazer cinema, de fazer comerciais de TV, né, de fazer teatro, de gerenciar eventos, cuidar de eventos como a Mostra, o Teatro Agosto, o Festival de Teatro de Rua. E eu, claro que em algum momento eu saí, fiquei um semestre no Rio de Janeiro, fiquei um semestre em Campinas, com trabalhos fora daqui, fiz alguns trabalhos em TV em Ribeirão Preto, em rádio, mas a minha vida
sempre me trazia de volta para a minha raiz, para Sertãozinho. Eu acho que sempre foi muito importante eu continuar fazendo aqui para que as coisas continuassem a acontecer. Lógico que junto com todo mundo que trabalhava e que fazia. Então eu tive a oportunidade em Sertãozinho de trabalhar na assessoria de imprensa da prefeitura com fotografia. Fui a primeira pessoa a trabalhar com vídeo em Sertãozinho. Comecei em 1983 a filmar casamentos, aniversários, e até 2004 eu trabalhei bastante nessa área. Depois, lógico, não só com vídeos de eventos sociais, mas também com TV, com documentários, com produções para comerciais, vídeo empresa. O cinema, que nós tivemos a chance de fazer aqui com Milionários é Rico, que a produção foi realizada em Sertãozinho. Os festivais de dança, que eu trabalhava como iluminador, sonoplasta, que eu ajudava na criação artística, os espetáculos de música que a gente sempre teve envolvido, a editoração e produção de alguns livros de poetas e escritores locais. Eu acho que meu momento era esse, era trabalhar para ajudar a cidade, ao mesmo tempo próximo da família, junto com meus pais, depois com minha esposa e minhas filhas, com as pessoas que eu gosto, que eu convivo, a criação da Facert, uma faculdade que foi transformadora aqui em Sertãozinho durante muito tempo, depois a implantação da FATEC também, um período que eu trabalhei na prefeitura como secretário de Administração e Finanças, de 93 a 96. Tudo isso foi mantendo a minha vida aqui, sem que eu deixasse de olhar para o que estava acontecendo fora, na parte da cultura, na parte da administração, e que eu continuasse, como a gente fala na definição de globalização, quer dizer, olhar o mundo, mas agir localmente, pensar globalmente e agir localmente. Então, acho que todas as pessoas fazem sempre para acertar, ninguém faz deliberadamente para errar, para não dar certo, mas às vezes acontecem erros, às vezes acontecem incorreções. Mas eu acredito muito na boa vontade das pessoas, acredito muito que as pessoas queiram fazer com que as coisas aconteçam. E Sertãozinho continua a ter essa efervescência cultural, ainda que hoje estejamos um pouco mais dispersos e que necessariamente é preciso que essa convergência venha de novo ocupar os espaços que estão aí disponíveis para a gente. Produzir cultura, fazer cultura, é algo que é inerente ao ser humano. É algo que não depende exclusivamente de gestão, de gerenciamento, de outras pessoas te colocarem a isso. É a autorrealização, é o topo da pirâmide de Maslow, né? É a autorrealização, eu conseguir me realizar através da cultura. A cultura no Brasil, como tudo, hoje ela aparece na mídia mais no aspecto da polarização. Quem é a favor de quem gosta de quem faz isso para quem. E eu acho que isso não é a parte principal. Respeito o que cada um pensa, valorizo o que cada um pensa, ouço muito para poder aprender com cada um dentro das suas perspectivas. Mas eu tenho uma opinião muito particular, de que fazer cultura já é uma resistência, fazer cultura já é um ato de militância. E a gente talvez precise focar um pouco mais em fazer cultura, concentrar um pouco mais o nosso esforço, a nossa dedicação na realização efetiva da cultura como agente de transformação da sociedade, como ferramenta de construção de uma vida melhor, de um mundo melhor. Mais do que ficar rotulando, do que ficar arbitrariamente definindo o que é o que não é cultura, acho que tudo aquilo que de alguma maneira ajuda na transformação, enriquece a vida das pessoas é cultura. Eu acho que o caminho daqui para o futuro é um caminho que, sem dúvida nenhuma, passa pela transformação digital. Claro, como é que eu vou fechar os olhos para isso, né? Eu tenho uma filha que ela é cosplayer, ela afeta a cultura digital, ela produz conteúdo para isso. Eu tenho no meu trabalho o contato com alunos que desenvolvem conteúdos para as redes sociais, uso as redes sociais para divulgar
o meu trabalho e para mostrar o meu trabalho também. Mas eu acho que nós não vamos perder nunca essa possibilidade do contato face a face. Eu acho que o Brasil, na música, no teatro, na dança, nas artes plásticas, é muito rico. Apesar da grande extensão territorial, nos mostrar quase como um país continental, nós vamos de Oiapoque ao Chuí encontrando manifestações regionais, mas ao mesmo tempo manifestações que se multiplicam em aspecto até internacional. Quer dizer, a arte brasileira é respeitadíssima no mundo inteiro, é de muito talento, é uma arte que ela mostra não só as raízes do país, não só a parte folclórica, mas ela mostra a capacidade criativa do povo brasileiro. Como o povo cientista do Brasil também tem essa capacidade muito reconhecida internacionalmente. Somos um povo muito criativo, que agora, nesse momento, na minha humilde opinião, está um pouco tolhido. Estamos num momento em que hoje eu me preocupo mais com o que os outros vão pensar do que com aquilo que realmente eu gostaria de fazer. Eu digo assim, as pessoas de uma forma geral. Tem uma frase que eu uso muito nas minhas aulas de administração, que é o seguinte: a pessoa gasta o dinheiro que não tem para comprar aquilo que não precisa para mostrar para quem não gosta. Ou seja, nós queremos a aceitação das outras pessoas, nós queremos que as outras pessoas nos rotulem positivamente, ou como se diz hoje na linguagem da internet, eu não quero ser cancelado. Então, com isso, a gente está limitando um pouco a nossa ação, a nossa capacidade criativa. Existem pautas importantíssimas que devem ser discutidas e podem ser discutidas, mas eu não posso perder a essência que é produzir a arte pela arte. E que a arte seja inclusiva, e que a arte seja receptiva, e que a arte, como sempre foi mostrado para todo mundo, para todos nós que vivemos nesse ambiente, ela é uma arte para todos, ela não rotula, ela não divide, ela não compartimenta, ela não segmenta, ela é arte, ela é essência. Como nós, seres humanos, somos arte, somos essência. Eu não preciso ensinar para as minhas filhas que devem respeitar isso ou aquilo, porque elas entendem, desde que nasceram, que todos somos iguais, essencialmente iguais, com as mesmas possibilidades. Então, que a arte consiga fazer isso, que a arte consiga, no Brasil, pelo trabalho de todos nós, porque se nós não quisermos, se nós não trabalharmos para isso, não vai acontecer. Que ela seja realmente forte, que ela seja bonita, que ela seja alegre, para cima, para fora, que ela seja algo capaz de agregar, de congregar, de trazer as pessoas juntas umas das outras. A você que está comigo e conosco até agora, espero que tenha deixado uma mensagem positiva, uma mensagem de crescimento. Conheça a cidade de Sertãozinho, conheça a cultura de Sertãozinho, conheça os artistas de Sertãozinho, visite o museu, visite a biblioteca, visite o teatro, o Céu das Artes, todos os espaços que estão disponíveis, conheça o trabalho do pessoal do hip hop, da dança, da arte plástica, o pessoal do artesanato, enfim, ajude a cidade a ser melhor, a ser mais forte. Um beijo e até a próxima.